arte? O que é? Por que existe? Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Milhares e milhares de quadros, milhares de esculturas, óleos, aquarelas, desenhos, afrescos, bronzes, mármores, talhas de madeira, talhas em pedra. Por quê? Que teria impelido a humanidade a criar imagens tão variadas? O que existe em nós, seres humanos, que deseja essas imagens? Que sede elas satisfazem, o que explica suas diferenças, sua variedade? Com o mundo real à nossa volta, por que o homem sempre quis pintar ou esculpir imitações das coisas? O que ele tenta capturar? Com árvores de verdade ao nosso lado, para que árvores pintadas? Num mundo cheio de pessoas vivas, por que nos deixamos fascinar por efígies silenciosas, imóveis e imutáveis? Qual é a relação e qual a diferença entre as pessoas que tantas vezes passam pelo mundo sem despertar mais do que um efêmero interesse e quadros como a Mona Lisa, que há séculos atrai o interesse humano? O que a arte dá que a vida não dá? Ou melhor, o que a arte ensina sobre a vida que sem ela talvez não a entendêssemos? Essas questões, a questão do que é a arte e por que a arte existe, talvez sejam mais fáceis de responder à medida que mergulharmos no passado, até aos tempos pré-históricos, do qual nenhuma palavra sobreviveu. Nem palavra, nem história registrada, nem nome de homem. Nem palavra, nem história registrada, nem nome de homem. Mas esse mundo desaparecido nos legou uma forma de registro. O registro da sua arte, a mais antiga do mundo, criada há 20.000, talvez 30.000 anos, mas reconhecida nas suas obras-primas como eterna. Figuras como essas foram desenhadas nas paredes de pedra das cavernas com barro, o pigmento natural da terra.
Mas os homens que as fizeram não as viam como arte. Para o homem pré-histórico, não havia palavras como arte ou artista, porque a arte, como a conhecemos, ainda não podia ter sido concebida. Essa arte era uma forma de magia. Na mente do homem pré-histórico, a criação e a posse de figuras de animais davam aos caçadores da tribo poder sobre os próprios animais. Ajudava a torná-los vulneráveis à perícia do caçador, de quem a vida dependia. Assim sendo, nos exemplos mais antigos que se conhecem, o homem estava transformando o mundo natural em figuras, num esforço para controlar os fenômenos de sua existência. Para o homem da caverna, esses fenômenos eram simples e diretos, e ele tinha dois modos de controlá-los, através de sua habilidade física e, ele esperava, através da ajuda dos poderes mágicos. Estes ele procurava induzir através do que chamamos de arte. A ideia de arte como magia é a mais antiga de todas, e o primeiro desenho do mundo pode ter sido um círculo riscado na areia, como uma invocação ao sol ou à lua. A arte, como parte de um ritual mágico, ainda existe hoje em várias partes do mundo. Em remotas regiões da África, os escultores da tribo ainda esculpem fetiches para garantir a fertilidade, invocar proteção contra os maus espíritos e dar poder sobre os inimigos. Figuras como essas nem sempre são figuras de deuses. Personificam antepassados ou espíritos que agem como intermediários. E pode-se usar uma máscara como essa em cerimônias e danças durante as quais o pajé encarnaria habitantes do mundo dos espíritos. Esse impulso de dar formas palpáveis a coisas impalpáveis permanece básico para todas as artes, por mais que variem a época, o local, as ideias. E até hoje a ideia da arte como uma magia feita pelo homem está profundamente arraigada em algum ponto do nosso inconsciente. Nós já não acreditamos que as imagens nos deem poderes mágicos. Mas uma razão do nosso fascínio pela escultura e pela pintura é a visão do talento artístico como algo extraordinário, fora do alcance humano normal, como algo quase mágico. Ainda parece haver um toque de magia na transformação de um pedaço de madeira em uma figura de homem. Ou de um bloco de mármore na imagem de um homem. Magia semelhante parece estar agindo se um pedacinho de tela plana pode ser coberta com uma película de cores que desabrocha em uma vasta paisagem. Um mundo de miniatura onde se pode criar
uma floresta ou pousar um castelo na encosta de uma montanha de um palmo ou menos. Parece também, de certo modo mágico, o quarto silencioso, onde um artista, morto há longo tempo, pintará a si mesmo durante o trabalho, criando sua própria e especial magia. É extraordinário o fato de continuarmos a sentir essa magia em quadros e esculturas, pois vivemos numa era de imagens. Imagens de tudo, de lugares e pessoas, de todos os lugares e épocas. Nossos museus estão abarrotados com mais pinturas e esculturas que uma pessoa normal conseguiria ver durante a vida inteira. Estamos rodeados por imagens de todas as civilizações e não apenas de nossa própria civilização. Imagens da Grécia Antiga, da França medieval, da Itália renascentista, Índia e China antiga. Isso para não falar de épocas e lugares mais próximos, como a Espanha monárquica, a Inglaterra georgiana, os Estados Unidos na fase da colonização, ou até de nossos tempos, obras que podem intrigar muitos de nós. Não é à toa que, diante de tal acúmulo de arte, as pessoas fiquem perplexas. Tem toda a razão para ficar. A história das artes plásticas é uma história visual do pensamento, das ideias e das filosofias de que o homem se alimenta. Queira ou não queira, o artista fala de sua época, às vezes bem, às vezes mal. Aqueles que falam bem e mais completamente são os que a posteridade reconhece como os melhores. Como Michelangelo, cujo trabalho sintetizava tanto o poder nascente quanto as assustadoras dúvidas de sua época. Rembrandt, que nos mostrou um novo conceito da dignidade espiritual do homem. Ou, em nossa época, Picasso, que na sua variedade e contradição expressa os conflitos, a criatividade, a confusão e o esforço para tirar da confusão a ordem, coisas típicas de nossos tempos. Para entender plenamente a arte de qualquer desses homens, ou dos outros artistas que consideramos grandes, seria preciso dedicar à história da arte mais tempo do que a maioria das pessoas tem. Portanto, como devemos começar o esforço para descobrir pistas para o significado profundo de tal variedade de obras de arte? Talvez lembrando que desde os tempos pré-históricos, o homem se preocupa com 3 questões principais em sua aventura exploradora registrada nas obras de arte. Primeiro, ele tem buscado meios de fazer imagens adequadas dos seus deuses. Segundo, tem descoberto o mundo que o rodeia. E, finalmente, tem descoberto a si próprio, refletindo sobre sua própria natureza, tentando decifrar o mistério do ser humano. A arte como magia sobrepôs-se à arte como complemento da religião à medida que os ritos supersticiosos deram lugar a filosofias e códigos religiosos formalizados. Ao dar forma a seus deuses, o homem do passado criou estilos de arte que perduram como expressões visíveis dos conceitos em que a civilização mais profundamente acreditava. Aqui estão imagens do Egito Antigo, estátuas dos seus governantes, os faraós, identificados como os deuses. Eles têm a extrema solidez, a característica estática, a intransigente rigidez que na arte egípcia reflete a paixão pela permanência,
centro de todo o pensamento egípcio. As estátuas dos faraós visavam perpetuar a alma do indivíduo, dando a ele uma habitação indestrutível após a morte. Para nós, as imagens preservaram não a alma de um indivíduo, mas a alma de uma civilização, da filosofia que a dominava, severa, imutável, aristocrática. Quanta diferença das imagens concebidas pelos gregos antigos! Na arte egípcia, a ideia da morte nunca está muito distante. A grega se baseia toda na beleza da vida neste mundo. Os gregos representavam seus deuses como seres humanos perfeitamente formados. Mas devemos lembrar que é secundário o papel dessas esculturas como padrões da beleza física ideal. O corpo ideal era o símbolo do homem ideal, uma criatura racional onde todos os elementos intelectuais e emocionais estavam em perfeita harmonia e equilíbrio. Mas esses seres perfeitamente equilibrados e proporcionados não são típicos do mundo, sequer do mundo grego. Contudo, a serenidade dos deuses gregos simbolizava o ideal de ordem, de harmonia, que os homens tentaram realizar e que há 2.500 anos os gregos deram formas tão maravilhosamente adequadas. Mas, se olharmos suas esculturas apenas como representações de corpos perfeitos, sensualmente belos, veríamos somente uma fração do ideal grego. A arte grega é frequentemente chamada de perfeita. E durante um breve momento de ouro na história, ela foi realmente a expressão perfeita de um ideal que parecia prestes a realizar-se. Mas a vida é mutável, e à medida que um ideal é suplantado por outro, a arte também muda. Compare uma cabeça grega idealizada com uma imagem romana. É o triunfo da praticidade romana sobre o idealismo grego. As estátuas foram a melhor contribuição romana isolada à arte da escultura, coisa natural numa civilização que idolatrava o poder e era dominada pela ambição de riqueza e glória militar. Mas uma outra força agia na antiguidade, uma nova religião, o cristianismo. O misticismo espiritual do cristianismo não podia ser expresso nas formas da arte pagã. Seus valores eram sobrenaturais. O estilo bizantino, do qual essa pintura é um exemplo, foi o que se pode chamar o primeiro estilo antirrealista. Com suas distorções curiosas e formalizadas, o artista podia pintar a Madonna como a rainha dos céus, coberta de joias, e mesmo assim separar seus temas do excesso de realismo do mundo. A religião grega era a harmonia entre a carne e o espírito. Mas no código cristão, a carne era inimiga do espírito. No início do cristianismo, os padres da igreja não se sentiam à vontade representando figuras espirituais em trajes mundanos. Havia um esforço para proibir toda a representação como se fossem ídolos. Aceitavam-se as imagens, mas se considerava mais correto separá-las da realidade. Um estilo formalizado separou as imagens da realidade da carne
e deu a elas uma grandeza régia. Mas era uma arte essencialmente oriental. Severa demais, estranha demais ao espírito do cristianismo, que se desenvolveu na Europa Ocidental depois do ano 1000. Na Itália, com Giotto, as primeiras imagens ainda parecem um pouco duras e distantes. Mas a Virgem é, agora, uma figura não só majestosa, mas suave também. As imagens esculpidas do cristianismo estavam se humanizando. Mas essa crescente humanização da arte não teria acontecido se filósofos medievais da Europa não estivessem criando um sistema de pensamento no qual os fatos mais simples da vida cotidiana estavam incorporados a um esquema divino. As figuras sagradas da catedral eram acompanhadas por representações de homens comuns desempenhando seus serviços diários, podando, ceifando e colhendo. Para o homem medieval, tanto essas tarefas humildes como os feitos dos santos, tudo fazia parte do esquema divino. Assim, numa grande variedade de estilos artísticos, a Idade Média encontrou figuras adequadas que adaptavam a aparência das coisas desse mundo a uma declaração de fé no mundo do além. Porém, entre os anos 1400 e 1500, começando na Itália, os interesses terrenos passaram a dominar os celestiais. Com a Renascença, completa-se a humanização da arte. Diminuem suas características místicas. Encontramos a Virgem retratada como uma graciosa menina e o Cristo como um lindo bebezinho. E a divindade deles só aparece nos halos pintados atrás de suas cabeças. Entretanto, o homem não só celebrou seus deuses através da arte, como também descobriu o mundo à sua volta. Nessa Madonna de Rafael, um artista renascentista, temos um tema sagrado pintado não contra um fundo celeste e irreal, mas contra uma paisagem realista, a região campestre onde o artista vivia. Os artistas renascentistas fascinavam-se com a exploração de seu próprio mundo contemporâneo e das pessoas que nele viviam, e isso pode ser visto em suas pinturas religiosas. Porém, a atitude do artista não era a de irreverência. Quadros como esses indicam a mudança de valores, de místicos e espirituais para materiais e intelectuais. Os artistas agora voltavam suas energias para descobrir o mundo como eles o viam. Durante a Renascença, a paisagem era apenas um acessório do tema pintado, apenas um fundo, mas a partir do século XVII, ela passou a ser um tema independente. Os artistas pintavam de tudo, de moinhos de vento vistos à luz do sol poente, até mitos e alegorias e fantasiosas modificações da natureza. Os pintores estavam descobrindo deslumbramento e beleza no mundo em que viviam e observavam. Os aspectos íntimos e líricos da natureza os atraíam cada vez mais. E descobriram também que a maior parte dos aspectos do mundo tem um caráter poético. Barcos vistos em rios nevoentos, uma catedral numa região campestre inglesa, árvores retorcidas sob um céu tempestuoso na França, dois homens comuns remando num barco num rio americano. O clímax dessa descoberta do mundo deu-se no século XIX com os impressionistas franceses. Artistas como Camille Pissarro, um dos maiores impressionistas, pintaram não só pessoas comuns nos campos da França, como também ruas de cidades.
Também aqui se descobriu a nova poesia do cotidiano. Tudo isso fazia parte da exploração pelo homem de sua própria natureza, que no fim pode ser a fonte de toda a arte. E um nome talvez se destaque sobre todos os outros como o do artista filósofo da natureza humana. Rembrandt van Rijn, o holandês que no século XVII retratou seres humanos que refletiam sobre o destino do homem. Pessoas comuns, porém pessoas comuns de espírito nobre. Outros artistas, como Fragonard, francês do século XVIII, pintaram uma sociedade frívola, tecendo comentários velados sobre a natureza humana. Alguns, como Degas, francês do século XIX, estudaram rostos de intelectuais, de aristocratas, da classe média, de moças, de bailarinas, e encontraram em todos eles muitas diferenças sutis na condição humana. Outros pintores ainda, como o francês Toulouse-Lautrec, revelaram em suas obras mais a vaidade e leviandade humanas do que sua nobreza. Pois os seres humanos são a um só tempo nobres e perversos, criaturas da razão e da paixão. E o pintor utiliza tudo isso em sua arte. Eu acredito que a essa altura, certamente já ficou claro que ao nos aproximarmos de nossa própria época, a arte vai ficando mais variada, complicada e difícil de ser entendida. No pequeno mundo da Grécia Antiga, era possível conceber um único ideal e a arte conseguia expressá-lo. No complicadíssimo mundo da Idade Média, o homem foi capaz de encontrar na fé religiosa uma força unificadora. Mas em nossos tempos, no século XX, hoje, pela primeira vez na história, o homem comum vive numa época que produz uma arte que esse mesmo homem acha caótica, sem significado, sem forma nem conteúdo. Mas se para nós as formas estranhas e a falta de comunicação da arte moderna representam um enigma, será possível dizer que isto acontece porque os grandes artistas de hoje escolheram porções de nosso mundo, fragmentos que fascinaram para suas próprias explorações pessoais?